Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é a mulher no mundo de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Maria Felisberta Baptista da Trindade. Bastante conhecida no mundo educacional, na nossa comunidade niteroense. Ela é nossa primeira vice-presidente da ASP-UF, professora emérita da Universidade Federal Fluminense, ex-diretora da Faculdade de Educação, ex-secretária de Educação do município de Niterói, enfim, a vida toda dedicada à educação. E também nós vamos entrevistar a professora Marcilene Souto, que ela é a atual coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres da Prefeitura Municipal de Niterói e geógrafa pela UERJ. Nós esperamos que esse assunto seja bastante debatido, porque é um assunto muito interessante, muito interessante. Felisberta, eu a chamo assim porque somos colegas, né? Exato. Como você vê na sua história o papel da mulher na sociedade? Você que tanto lutou na vida pelos direitos humanos. Hoje nós temos que reconhecer que já existe um grande avanço. Nós temos a mulher na política, temos a mulher como jurista, a mulher professora, a mulher médica, a mulher técnica, técnica em vários sentidos. Hoje nós temos a contadora. Antigamente, talvez muita gente não saiba, a profissão de contador era exclusiva de homem, porque a mulher não deveria saber usar da aritmética, dos recursos financeiros, etc. Mas se nós chegamos a este nível já de conquistas e temos outras a conquistar ainda, é porque há um passado de luta. Nada é de graça, a gente diz brincando, né? Nada é de graça. Quando eu era muito garota, ainda jovem, adolescente, uma das coisas que me empolgou foi quando eu, com 19 anos, fui convidada a participar da criação da Associação Feminina Fluminense, cuja primeira presidente foi Dona Guiomar Damasceno. Era uma senhora de idade, mas com uma mentalidade muito jovem, justamente porque a mulher estava sendo altamente discriminada e nós estávamos num processo no Brasil de luta já, a questão do petróleo é nosso e outras lutas pelas liberdades democráticas, tendo saído da Segunda Guerra Mundial. E foi muito interessante, porque eu passei a ver que existiam muitas reivindicações, algumas delas até ligadas a fatores mais amplos, políticos, sociais, econômicos. Por exemplo, quem sentia mais a carestia de vida e participou da luta contra a carestia foram as mulheres. Os homens achavam que ele recebia o dinheiro, que a mulher, que era dona de casa, né, seja qual fosse a classe social, era ela que cuidava de comprar os alimentos, render os alimentos, almoço, feijão, etc. Mas destas lutas assim reivindicatórias, São Gonçalo se lutava até pela água, porque não tinha água encanada, e a mulher que carregava a reta d'água. Hoje nós temos conquista da mulher em nível superior, fazendo mestrado, fazendo doutorado, professora universitária, né? Porque mesmo do ponto de vista do magistério, a mulher era apenas a professora primária, ainda é na sua maioria. Mas nós vamos ver o acesso da mulher a vários níveis do conhecimento e vários tipos de profissão. Então, eu acho que foi um avanço, mas graças à luta política organizada das mulheres através de suas associações, de seus órgãos, etc. E você, Marcelene, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa como questão? A professora Felisberta colocou, e eu concordo, assim, na realidade, parte dessa luta se materializou em políticas e eu quero destacar a criação dos conselhos, né, municipais, estaduais e nacionais de política para as mulheres,
que foi fruto da luta dessas mulheres e também do movimento das mulheres organizadas. Eu queria destacar a criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional de política para as mulheres. Esses conselhos, Marcelene, você que trabalha na área, eles existem assim em todas as prefeituras ou não? Que visão você nos dá? Na realidade, hoje no território nacional ele existe em torno de 80% das prefeituras, estados, né? Está bem amplo a participação das mulheres, né? E o próprio movimento de mulheres tem reivindicado, né, esses espaços de diálogo, de fiscalização, enfim, de proposição das políticas públicas para as mulheres. Muito interessante os nossos telespectadores saberem assim o avanço que nós já tivemos, né? Porque 80% dos nossos municípios é realmente alguma coisa assim, bastante interessante. Sim, nós temos mais de 5.000 municípios, se não me engano. Mais de 5.000, sim. E agora, a respeito, mas apesar de tudo isso, nós sabemos que a cultura mundial, a cultura brasileira e mundial, né, ela é ainda muito marcada pelo machismo. Como vocês veem isso, a possibilidade de uma mudança, enfim? Olha, eu vejo possibilidade de mudança, principalmente com algumas deliberações, com algumas medidas. A Lei Maria da Penha. A Maria da Penha era professora universitária, foi massacrada por um professor universitário, marido dela. Quer dizer, professor universitário, formador de juventude. Não é? E justamente a Lei Maria da Penha veio a permitir as medidas que são realizadas do ponto de vista jurídico e, inclusive, Marcelene pode explicar melhor para nós, porque lá na CODIM tem um setor já criado desde o tempo em que a Rosália foi coordenadora, né? Depois Satier, você agora e tudo, e de maneira que, justamente para dar assistência, receber as mulheres, orientá-las, tomar as providências, quer dizer, porque não basta também a lei ser aprovada na Câmara Federal, no Senado, né? Como são as regras para aprovação de legislação no Brasil. É preciso também que essas leis comecem a serem aplicadas. E as mulheres também se conscientizarem de que existem, né, hoje uma política pública que ela pode se prevalecer disso para defender os seus direitos, a sua condição de dignidade de vida. Você, Marcelene, que está com a mão na massa, o que é que você nos pode dizer sobre esse assunto? Então, como a professora Felisberta colocou, 2006 foi um marco no enfrentamento à violência contra a mulher, quando foi sancionada a Lei Maria da Penha. Mas anterior à sanção da Lei Maria da Penha, foi criado também nos municípios, né, e o governo federal criou a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que alimentou a criação dos centros especializados de enfrentamento à violência nos municípios, onde essa mulher é atendida para que possa romper esse ciclo de violência. E como o tema diz aqui, assim, na realidade a questão da violência contra a mulher é algo cultural, infelizmente, é cultural na nossa sociedade. Correto. E eu acredito pessoalmente que através da educação, né, da mudança de mentalidade, que a gente vai poder inverter. Precisa ter ações efetivas, né, e a Lei Maria da Penha garante que municípios, estados e o próprio governo federal têm a sua responsabilidade de ajudar essa mulher, mas para além disso, a educação é um ponto central na mudança de mentalidade, na mudança de novos homens e mulheres na nossa sociedade. Eu concordo com ela. E quero até dizer para você que na UF nós já estávamos trabalhando, ainda na época, antes de eu me aposentar, começamos primeiro com uma disciplina optativa sobre a questão das mulheres, continua existindo a disciplina e hoje, partindo desse princípio de que a educação é importante, nós temos que formar os educadores, porque senão eles vão para as escolas e não vão contribuir na formação da criança, do adolescente, do jovem, enfim, do universitário. Eu me lembro que certa vez eu fui ao Japão, muitos anos. Então lá eu fui incumbida de
levar alguma coisa para um casal de professores universitários do Japão. Então, a minha colega ia na frente conversando com o professor e eu ia atrás conversando com a senhora dele. E eu via que ela tinha algum problema na hora de andar. Sabe por quê? Porque a mulher japonesa não podia pisar nem a sombra do marido. Reparem que isso é alguma coisa assim. É uma coisa Felizmente assim, isso no Brasil não existe. E pensando assim, eu gostaria de saber, Felisberto, você na sua experiência, você não tanto como diretora ou coordenadora do curso de pedagogia, mas como assim professora, como você enfrentava esse problema com os seus alunos? Enfrentava aproveitando o próprio cotidiano. Não só com a criação de temas específicos de debate a respeito da relação homem-mulher, direitos das mulheres, direitos da população, mas também aproveitando os fatos existentes na própria escola. Inclusive, eu fui orientadora educacional, que eu tenho a formação de pedagoga, uma das especialidades que eu tenho é da orientação educacional. Aproveitei muito como orientadora educacional para discutir com os meninos e com as meninas, não é, a partir de questões existentes na escola. Menino que espancava a menina, não é? Garoto que ficava caçoando da garota, né? E uma série de outras coisas no cotidiano da escola, né? Existia até em relação ao professor. Aí, no caso, entre os professores, a gente aproveitava na reunião de professores e trazia um texto. Sempre tem uma oportunidade. Eu acho que o processo educativo, ele não é só o sistemático, é também o assistemático, o aproveitamento de todas as oportunidades para a gente discutir a sociedade brasileira e o mundo. Você, Marcilene, que também é mãe, como é que você vê esse problema junto à sua filhinha? Sim, eu acho que o desafio e também, né, dos pais e do pai e da mãe é justamente criar, né, essa criança, enfim, criar os nossos filhos e filhas com valores diferenciados. Muito bem, é isso mesmo. Onde a igualdade entre os sexos seja um ponto central. Muito bom, é isso mesmo. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectadores, para saber mais sobre esse palpitante tema, a mulher no mundo de hoje, no nosso segundo bloco, que se inicia daqui a instantes. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos a focalizar o interessante tema A Mulher no Mundo de Hoje, com as professoras Maria Felisberta Baptista da Trindade e a professora Marcilene Souto, do CODI. Professora, nós sabemos que a senhora está, como o senhor já disse no primeiro bloco, com a mão na massa. O que a senhora diria às mulheres que estivessem sofrendo alguma coisa no mundo de hoje, em termos assim de serem discriminadas? Para as mulheres que são vítimas de violência, eu pediria que procurasse o nosso serviço, o nosso atendimento. Nós funcionamos na rua com São Francisco da Cruz, número 49. Nosso telefone é 2719-3047.
procure o nosso serviço, você vai ter todo o atendimento, vai ter um atendimento com a nossa psicóloga, nosso serviço social, nossa advogada, vai ter todo um processo de acolhimento para que você possa romper com esse ciclo de violência doméstica. A gente vai te ajudar. E quais são as últimas conquistas dessas políticas públicas para que as nossas telespectadoras tomem mais conhecimento dos seus direitos? Então, em 2003, se cria a Secretaria Especial das Mulheres, com status de ministério. Para mim, esse foi um marco em termos de institucionalização da política pública para as mulheres. Assim como existe a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, também se criou um Ministério para as mulheres, para pensar as políticas para as mulheres. E os estados e os municípios também acompanharam esse processo. E aqui em Niterói nós temos uma coordenadoria que é ligada e vinculada à Secretaria Executiva do Prefeito, onde tem esse papel de articular as políticas públicas e fomentar o debate da política e a prioridade na política para as mulheres na nossa cidade. A professora Felisberta é a nossa conselheira. Nós temos o Conselho Municipal de Política para as Mulheres, onde fiscaliza, propõe políticas, e a ASP-UF tem a representação no conselho, eleita na Conferência Municipal das Mulheres, onde a professora Felisberta é uma das nossas conselheiras, representando aqui a ASP-UF. Qual a sua experiência lá, Felisberta? A minha, para nós. Vou falar. Eu atualmente sou junto com Cecília, né? Cecília Medeiros, que é nossa espiã aqui também. E eu acho muito importante não só o cotidiano, como ela falou, mas essas conferências que já vêm se realizando, 3, né? Foram 3 realizadas, já vai para a quarta, né? A quarta? Desde 2004. Desde 2004. 2004, 2007, isso mesmo. E nas conferências, nós nos preparamos para as conferências, o conselho chama, não se reúne até de maneira ampliada o conselho, por ocasião da preparação da conferência, conclamando a participação de mulheres, diferentes grupos de mulheres, partidos políticos que tenham um departamento feminino, que por sinal tem representação no conselho, esses departamentos, como uma decisão da primeira conferência. Chamamos mulheres de todas as categorias profissionais, mandamos convite para os sindicatos, não é? Porque nós não temos sindicato feminino, nós temos sindicatos com departamentos femininos, porque geralmente há trabalho, né, dos dois sexos. E discutimos muito também com as mulheres de bairros, determinados bairros, não é? Principalmente os bairros mais populares, são aqueles que mais sentem essa questão. E elas discutem quais são as reivindicações. As reivindicações, além daquelas específicas do ponto de vista de fatos discriminadores contra ela, tem também muito relacionado à mulher a questão da criança. Quem mais vibra dentro, né, do nosso país com uma conquista da educação infantil que está sendo expandida no Brasil todo, e tem um ato que até 2017, se eu não me engano, nós teremos que ter educação infantil no Brasil todo. Eu acho que é 2017, 2018, por aí. Em Niterói já temos a expansão. Nesses últimos 2 anos foram criadas umas 6 ou 7 escolas, transformadas umas que eram comunitárias, mas que não tinham condições de ser estatais na ocasião. O Estado assumiu como política pública, no caso a Prefeitura, estatal do ponto de vista da Prefeitura. E é interessante que, além dessas questões das relações homem-mulher, a mulher sente muito a questão dos filhos. Porque, historicamente, e talvez por causa das discriminações também, ela é quem mais se relaciona com o filho. Muitas vezes o homem, não é, num caso de separação, abandona mesmo a família. Nem todos ficam dando a mensalidade que tem que dar, é preciso ir para a justiça, e as mulheres ficam muito preocupadas com a educação dos filhos. Então, ela está presente na educação infantil, nas reuniões
nas comunidades, eu tenho presenciado isso, presenciei quando era secretária de Educação. Então, eu acho que muitas lutas e muitas reivindicações nós temos conquistado, mas precisamos ainda conquistar. Eu dei exemplo da Lei Maria da Penha, né? Existe a Lei Maria da Penha já há alguns anos, não é coisa tão atualizada, tão recente. E, no entanto, nós ainda vemos casos de mulheres que são vítimas de violência dentro do próprio lar. Se o almoço não está pronto, ela apanha. Sim. E a Felisberta coloca algo interessante, porque na realidade muitas das pessoas, né, têm uma crítica. Por que criar uma secretaria para as mulheres, por exemplo? É justamente para pensar esses programas, porque, por exemplo, a educação infantil é um direito da criança. Mas é uma luta da mulher também. Exatamente. É um direito. Na medida que a mulher precisa ter assegurada a criança na creche, né, na escola, para poder trabalhar. Porque muitas dessas mulheres que são principalmente vítimas de violência, são vítimas porque ainda dependem financeiramente dos seus maridos, né? Então, elas irem para o mercado de trabalho conquistar o seu direito ao trabalho significa a sua emancipação. E aí nós lembramos assim daquela parte da experiência de gêneros, né? Como é que a educação do menino e da menina, né, fez com que nós chegássemos até a essas condições, né? Vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso? Podemos. Na realidade, historicamente, foi atribuído à mulher e ao homem papéis na nossa sociedade, infelizmente. E, na realidade, na própria casa, né, no nosso ambiente familiar, na realidade, a gente começa já reforçando esse machismo na nossa sociedade. Quando a gente diz que o carrinho é brinquedo para o menino e a boneca é brinquedo para a menina. E a gente não pensa, por exemplo, que a boneca pode ser um brinquedo também para o menino, para ele entender e começar também com esse cuidado com seus filhos, né? Aprender a trocar a fralda, a dar o banho, né? Enfim. Então, pais e mães, eduquem seus filhos e comprem boneca para os seus filhos homens e deem carrinho também para suas filhas meninas. Porque, na realidade, por exemplo, as meninas têm dificuldade de dirigir também por isso. Porque, na realidade, ela não é estimulada na sua infância a brincar com carrinhos, né? Então, na realidade, desde pequenininho, na realidade, a gente acaba reproduzindo, né, valores na nossa sociedade e na cabeça dos nossos filhos e filhas. E é interessante que a educadora, que não, né, a professora, que deveria ter essa visão, por isso que eu acho importante na formação hoje do pedagogo, porque o pedagogo que vai atuar desde a educação infantil, a discussão sobre a questão das relações de gênero. Porque eu presenciei muitas atitudes e muitas colocações, às vezes nas reuniões de professores, em relação ao menino e à menina, justamente reproduzindo isso. Na hora da atividade, professora de educação física, mulher, a menina não vai fazer essa atividade porque agora eles vão jogar, agora vai ser futebol, é só para os meninos. Por que futebol? Marta, a grande jogadora, está aí para revelar a todos nós que a mulher pode jogar futebol, né? Quem sabe se a gente ganharia até a Copa. Se a Copa também fosse feminina, o Brasil seria campeão, né, professora? Eu acho que sim. Então nós temos que já da educação infantil, desde a primeira fase, desde o momento que é creche também, porque já nas relações dos nenenzinhos, nós temos que fazer com que haja, né, essa compreensão por parte de quem cuida da criança junto com educadores, auxiliares de creche. Temos que conversar também com a merendeira na escola. Eu me lembro que tinha uma merendeira que protegia o garotinho e a menina não. Não sei por quê, porque tem mãe que reproduz isso, protege o filho e a filha não, né? E é tão interessante. Ela tinha um prato especial para o garotinho. O garotinho era assim muito simpático, muita coisa. E eu fui discutir, que é isso? Você está reproduzindo, do ponto de vista de uma ação tão singular na escola, da merenda escolar,
a sociedade brasileira. Fui discutir com ela né, essa questão da postura dela. E a gente tem que, na escola, fazer, ter esta preocupação da questão dos direitos da mulher, direitos dos homens, direitos humanos de uma sociedade mais justa e mais humana. E nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, né? E nós vemos que é brinquedo, é questão assim de roupa, né? É questão de cor de roupa, é questão assim, o nosso coordenador, professor Antônio Pull, estava conversando conosco nas peças de teatro infantil, também tudo isso. Tudo Na isso. televisão. Na televisão. Televisão. As novelas reproduzem isso o tempo Muito, inteiro. muito, demais. Infelizmente, nós já estamos assim terminando o nosso programa e abrimos a palavra para as considerações finais das professoras. Se nós queremos uma sociedade mais justa e mais humana, nós precisamos fazer com que a sociedade brasileira tenha compreensão das relações de igualdade entre os sexos, do respeito humano às diferenças também, às diferentes diferenças que existem na vida humana. Só assim nós teremos uma sociedade que eu considero mais politizada. E para isso que as políticas públicas, por isso que convidamos Marcilene, porque nós acreditamos nas políticas públicas oriundas de uma postura estatal. Para concluir, eu queria, na realidade, defender, porque muitas das vezes a gente tem um certo preconceito, principalmente com as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e nas políticas públicas de erradicação da pobreza. O governo federal, dia 21 agora de julho, recentemente, sancionou uma lei onde amplia e prioriza as mulheres em alguns programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e nós não temos ideia, né, como que isso impacta a vida dessas mulheres e dos seus filhos, né? Então eu quero encerrar defendendo esses programas que de fato sejam prioritárias às mulheres na inscrição desses programas e agradecer à ASP-UF pelo convite, dizer que a gente já faz uma parceria através do Conselho Municipal na representação da ASP no nosso Conselho Municipal e pedir para você, mulher, eu sei que é difícil, mas você, mulher, que está na sua residência assistindo o nosso programa agora, que é vítima de violência, procure o nosso serviço, procure ajuda. Esse é o primeiro caminho para que você possa se libertar do processo de violência. Chegamos ao final de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos aos nossos entrevistados, a professora Felisberta e a professora Marcilene. Você poderá ficar conosco, telespectador, acessando os nossos programas através do site na telinha, pelo UFTube, e comunique-se conosco por e-mail, por telefone, e nosso endereço está aí na telinha. Esteja conosco para o próximo programa.